Bom, hoje eu quero continuar a história da minha família. Que no primeiro episódio eu falei sobre meus antepassados, sobre a família do meu pai, mas quero continuar falando sobre a família do meu pai. Como eu falei, meu pai era muito pobre, sempre foi muito pobre e cheio de filhos. Como ele carroceava, o dinheiro era pouco. Meus irmãos pequenos ainda não podiam trabalhar na lavoura, ele não tinha terra para trabalhar. Eles plantavam numa terra do meu tio e ficava longe da casa. E quando eles cresceram, mas resolveram comprar, então, a própria terra. Como nós morava no município do Rio Branco, na época, e aí eles compraram no município de Pindorama, que hoje é Panambi. Então, a distância da onde nós morava até onde meu pai comprou a casa, a terra, era uns 6 quilômetros, mais ou menos, 7, mas era puro mato. E então falavam, né, que nós ia morar no sertão. Na época era sertão, porque era puro mato. Então eles limparam a parte onde eles iam fazer a casa, meu pai com meus irmãos. Aí fizeram uma casa, a primeira casa era coberta de capim, porque não tinha telhas, não tinha brasilite, não tinha nada. Então, meu pai mesmo fez as telhas de madeira, tabuinha, como eles diziam, né? Então, enquanto ele não podia fazer a tabuinha, era coberta de capim. E quando nós saímos de mudança, aí minha tia, que morava perto, nós morava bem pertinho da casa deles, começava a chorar que nós ia embora para o sertão, que nós não ia se ver mais. Aí tudo era na carroça cheia de milho, de porco, galinha, tudo que meu pai tinha foi levado. E foi o trajeto desses 6 quilômetros, mais ou menos, levamos meio dia para chegar na tal nova morada. E aí, então, nós nos instalamos ali, fomos crescendo, meus irmãos trabalhando, derrubando mato, fazendo roçado, plantando. E nós, que era pequeno, o nosso trabalho era levar o café da manhã lá no meio do mato onde eles estavam trabalhando e o café da tarde. Eu e a minha irmã, nós ia, uma com uma cesta, a outra com uma chaleira. Eu tinha 6 anos e a minha irmã era um pouco mais velha, não tinha 8 anos ainda. Mas nós já trabalhávamos, nós tínhamos nossos compromissos. Então, aconteceu que um dia nós estávamos levando o chá da tarde para o meio do mato. Era uma trilha no meio do mato e uma enorme cobra atravessada naquela trilha. E nós começamos a gritar e gritar. Aí meu pai pegou a enxada, pôs no ombro e saiu correndo até chegar aonde nós estávamos, aquela enorme cobra ali, e ele conseguiu matar aquela cobra e nós continuar a viagem, né? E assim a gente foi levando a nossa vida, trabalhando, levando as partes mais importantes, que era o crescimento da nossa família, porque nós deixamos já de ser bem pobre
para mais um pouquinho mais elevado na vida, porque nós já tínhamos a nossa terra para trabalhar. Então, e a mãe, nós éramos em 9 irmãos. A minha mãe, nessa época, engravidou de novo. Aí, né, nasceu mais uma irmã. E daí ficamos essa família de 10. Então, vou parar aqui nessa história e vou continuar contando daqui no próximo episódio.